Olá pessoal, então estamos começando aqui mais um episódio do nosso Jornadas Literárias, né? Continuando com essa análise aí de Harry Potter e falar um pouquinho mais dos personagens, até com alguma caracterologia de simbologia tradicional, né? Uma simbologia utilizada pelos povos antigos que muito relacionavam figuras e personalidades com planetas e suas características, assim, né? Não necessariamente, aqui falando, fazendo qualquer apologia à astrologia em si ou coisa que eu valha, mas sobretudo, né, porque a gente percebe que a Rowling, ela bebe em várias fontes de simbologia tradicional. E quando a gente fala em simbologia tradicional, também não estamos querendo falar de nenhuma forma de compreensão do simbolismo através de uma seita ou de grupo, mas porque os antigos sempre fizeram certas associações, né? Que alguns acham mais ou menos razoável hoje em dia, mas sempre fizeram essas associações. Então, e a Rowling parece ter bebido nisso, tem inclusive uma exposição, né? Teve, né, acho que no ano passado, no no British Library, né? Na Biblioteca Britânica, sobre quais documentos, né, ou quais fontes do passado tinham relação com aquilo que a Rowling tinha colocado, né, no seu livro. Saiu inclusive um guia amplo disso, que é The History of Magic, que eu saiba não tem tradução no Brasil desse livro. É um manual grande, saiu assim, capa dura, bonito e tudo mais, certo? Então existe essa relação. Então a própria Rowling já disse que existe, foi feita uma exposição na Inglaterra relacionada com isso. Por exemplo, a fala da Mandrágora. Aí o museu, a Biblioteca Britânica colocou à disposição na exposição os livros dela que falavam sobre a Mandrágora, né? Os livros que estavam no acervo que falavam sobre... Os livros pessoais dela? Não, os livros antigos, né? Uhum. Pergaminhos, na verdade, até mesmo, acho que não chegavam a ser incunábulos ainda, até mesmo pergaminhos, ou seja, um período anterior até da própria surgimento da imprensa, e que tratavam, né, de coisas que a Rowling, de alguma forma, pintava no livro. Né? Aham. Uma história da Mandrágora, que a Mandrágora teria funções, né, curativas e quase mágicas em algum grau. Então, um livro que tinha isso, tinha imagens da Mandrágora e parará, e como é que coletava a Mandrágora. Então, Claro, assim, um claro. livro histórico, não foi escrito pela Rowling, nem foi inspiração para alguém escrever um livro assim, não. Um livro histórico, mais ou menos lá do século XIV, que falava daquilo ali e estava dentro da exposição, mostrando mais ou menos uma fonte histórica da onde saiu uma das referências que a Rowling usa dentro do livro. Claro que tinha várias coisas ali que provavelmente a Rowling nem sabia que existia. Porque, claro, ela não fez uma larga, pelo que eu percebo. Gastou horas na Biblioteca Britânica atrás disso aí. Provavelmente ela recebeu isso através de outros autores. Né? Toda a literatura britânica e a literatura... Eu conheço uma citação dela que eu nunca consegui ir direto na fonte, né? Mas é citação indireta dessa fala dela que ela diz que ela estudou muita alquimia para fazer. Ah, olha só. Não, Eu acho estudou que a sim. fundo para criar o universo, né? Ela até diz o seguinte, que ela não estava tão interessada em ser uma maga ou bruxa quanto em ser uma alquimista. E que daí ela estudou, ela exagera assim, horas e horas, né? Alquimia a fundo para poder criar o universo que ela criou. Né? Então, sim, teve um estudo da parte dela, não sabe como ela chegou, né, onde que ela estudou, onde é que ela achou isso, até porque quando ela começou a escrever foi em 90 e poucos ali, não tinha internet ainda, né? Não tinha todo um acervo de obras aí, de simbolismo à mão, assim, só digitar na internet e achar. Então, né, ela deve ter tido acesso a alguma biblioteca ou conhecia alguém que conhecia esses tópicos, né? Alguma coisa assim. Mas ela, pelo que eu sei, é fidedigna essa fonte, então eu acredito que ela tenha dito mesmo isso, que estudou a fundo a alquimia para fazer. Alquimia. Aí ela vai dizer assim, né? Alquimia, a busca pela pedra filosofal, ao qual seria o metal para tornar, a base para tornar metal em ouro e dar ao quem o possuísse a eterna juventude, foi uma vez
uma vez se acreditava que era possível e real. No entanto, a questão central da alquimia pode ser mais complexa e menos materialista que isso aparenta. Claro. Uma interpretação das instruções deixadas pelos alquimistas é que is that they are symbolic of a spiritual journey. Eles simbolizam uma jornada espiritual. Exato, que simbolizariam uma jornada espiritual, conduzindo o alquimista da ignorância, né, metal base, para a iluminação, o ouro. Base metal, no caso, é um metal de pouca qualidade. De pouca qualidade, alguma coisa... O pessoal fala muito de chumbo. Sim. Apesar que o chumbo, para mim, é um metal não é tão baixa qualidade assim. Não, Ele tem componentes bem... Claro bem... que ele é macio. Mas ele é denso, né? Mas ele não tem brilho próprio. Não tem nada, né? Só serve para não pegar radiação. Ele não tem brilho, é pesado. Isso já essas duas qualidades. Já. Tem parecido que there seems to have been a mystical element to the work the alchemist was engaged. Parecia haver um elemento místico neste trabalho em que os alquimistas se envolviam. Exato. Ao qual coloca a parte da química ao qual, indubitavelmente, contribuiu. Né? Não. O que ela está dizendo aí é que, bom, sempre existiram duas visões, até três, né? A visão da alquimia material, que era uma transformação material. Sim. A visão da alquimia espiritual, que era uma transformação só espiritual e era tudo simbólico. Sim. E tem a terceira visão de que é as duas coisas. Exato. As cores vermelha e branco são mencionadas muitas vezes em antigos textos de alquimia. Uma interpretação é que elas são como o metal de pouco valor e o ouro. Representam dois diferentes lados da natureza humana, ao qual necessitam ser reconciliados. Isso era a inspiração para os nomes de batismo Rúbio, vermelho, e Alvo, branco, de Dumbledore. Esses dois homens muito importantes para Harry, aparecem para mim representar dois lados do mesmo ideal paterno, figura que ele busca, the former is warm. Onde? Aqui. O primeiro é afetuoso, né? Ele é caloroso, né? Exato. Prático e selvagem. E o último, né? Ele causa uma impressão, um impressionante, um intelectual e de alguma forma distante. Apesar disso, há livros sobre alquimia na livraria de Hogwarts e eu sempre imaginei que eles deveriam ser estudados pelos estudantes mais inteligentes em seu 6º e 7º ano. Hermione, de maneira muito não característica, ignora a oportunidade. Contudo, ela sente, como Harry e Ron certamente fazem, que longe de desejarem fazerem uma nova pedra filosofal, eles devem ser eles serão felizes, eles deverão ser felizes por nunca mais ver outra em suas vidas. Na verdade, eles não querem ver, né? Exato. Eles ficariam felizes em não ver nunca mais uma pedra filosofal. Exato. Porque... Mas aqui ela não tratou de grande coisa, né? Não, mas ela entregou para nós que realmente ela tem um conhecimento de alquimia, né? Certamente. Então, isso aí não tem dúvida. Mas tem essa entrevista que eu relacionei antes que em outro lugar ela deve ter dado, que falou que estudou bastante alquimia. Isso, uma entrevista bem inicial, né, de 98, parece. Então, sim, recém tinha sido lançado os livros. Porque
dentro da que todo esse simbolismo, esse mundo simbólico que antes que alguém fale alguma coisa de que, sei lá, seja anticristão, a gente lembra que tá nas catedrais, não é? Tem né, todo o zodíaco, né, os planetas, etc. e tal. Tem o Hermes Trismegisto no chão de determinada catedral, que eu não me lembro qual é agora, né? Não que isso seja um convite que a pessoa tem que estudar isso, mas também né, mostrando que o mero estudo não é algo, né, que... Enfim, os medievais lá citavam Hermes Trismegisto também, se não me engano, Santo Alberto cita ele. Parece que tem um momento dentro da história do conhecimento que a própria questão, né, todos esses conhecimentos simbólicos, que depois com o tempo até foram vistos com desconfiança, por serem considerados esotéricos e assim por diante, Sim. eram considerados parte do arcabouço de conhecimento da civilização. Né? É que a partir de algum momento parece que eles foram entregues mesmo aos esotéricos e a cristandade de alguma forma abandonou. Mas não é o que foi feito em todos os momentos, né? Pode ser que no momento inicial também eles tenham sido rejeitados, depois eles foram absorvidos e depois, de alguma forma, se deixou de lado. Né? Não conheço nenhuma proibição formal de estudo disso. Mas, enfim, então, vendo do lado... Só fazendo uma parte, talvez me pareça que seja a partir de Newton pra frente que essas coisas começam assim a ficar cada vez mais relegado. Quando começa a aparecer uma nova cosmologia, né, a própria igreja acaba se afastando daquilo também. E até mesmo... E abraçando essa nova cosmologia. E até mesmo pensar que o que foi abraçado pelos grupos, né, que se dedicaram à ciência experimental, dentro do estudo de Newton, foi o seu trabalho em física. Mas todo o seu trabalho em química e até mesmo numa dita magia foi rejeitado. Não, a alquimia propriamente dita. Estudava e não pouco. Eu acho que é Keynes que acha depois os manuscritos dele, Paraná. Exato. Coisa bem escabrosa, assim. Já chega assim a ser um negócio bastante estranho, né? É um negócio assim, ó, o pessoal pensa em Newton às vezes como essa figura, como um pai da ciência, um homem absolutamente racionalista. Bom, gente, assim, ó, a real é o seguinte, ele tinha interesse em coisas que nós acharíamos hoje o oposto, né? O pessoal que é fã aí do Carl Sagan, o mundo dominado por demônios, aquele livro dele, não sei o que mais. Olha, o Newton era bem amiguinho desses demônios que o Sagan fala. Enfim, não é o que a gente vai tratar, mas assim, esses caras mais materialistas vão dizer, tudo bem, ele fazia parte da época dele. Enfim, tava lá. Né? Então, assim, a gente pode ver que pode começar falando claramente que o Harry, ele simboliza o Sol, né? Como astro central ali da história, né? Ele nasceu 31 de julho, né? Nasceu em 31 de julho, a mesma data de nascimento da Rowling. Mesma data de nascimento dela, que é a época que o Sol está no signo de Leão, né? Que é a própria casa do Sol, na astrologia. E aí, né? Dentre mais outras coisas, reforça essa ideia de que ele representa o Sol na história. Né? E ele vai para a casa do Leão também, né? E ele vai para casa em Hogwarts, né? Exatamente. E depois, ainda no decorrer da história, ele é considerado um insigne membro da casa, né? Sim. Porque a espada do Godric Gryffindor vai lá e o encontra numa hora de necessidade, né? Sim. Ele tem uma confirmação de que ele é um cara que é muito grifinório. Não é a grifinória mais ou menos. Não, ele é muito grifinório. Tanto é que depois a gente sabe que a parte dúbia ali que ficou pro chapéu é porque tinha um fragmento da alma do descendente do Sonserina ligado na alma do cara. Sim. Né? Então isso aí deu um bugzinho no chapéu. Exato. Né? Mas o Harry, pelo Harry, é um grifinório escrachado, né? Sim. Então, tem alguns casos que é mais difícil, né, de a gente descobrir, mas, por exemplo, o caso da Hermione me parece muito claro que ela é relacionada com o planeta Mercúrio, porque tá no nome dela, né, vem de Hermes, né, o nome derivado de Hermes é como se fosse o nome feminino de Hermes, e o Hermes é o nome grego do Mercúrio romano, né. E ela é o quê? Ela é a cabeça do grupo, né, é o que mais estuda, que tá dentro do simbolismo de Hermes, então ali... É a porta-voz. Tá bem claro. A gente percebe que ela é a porta-voz também, porque, por exemplo,
quando tem a armada de Dumbledore, né? Quem vai explicar para os outros alunos? Quem era o cara que sabia fazer as coisas? O Harry, né? Mas quem tem que explicar para os outros por que o Harry tá ali fazendo aquilo ali é ela. É ela que articula as coisas. Exatamente isso. Exatamente. O Harry é como se fosse o símbolo, né? Exato. O rei, digamos assim, Exato. Ela é o mensageiro, porta-voz do rei, né? É isso aí que você tá querendo dizer. Já o Rony, eu não consigo colocar ele muito bem no simbolismo, né? Eu acredito que ele tem alguma coisa a ver com Vênus, porque ele é mais ligado aos desejos, assim, ele é mais ligado ao mundo instintivo, né? Instintivo, exato. Então, e aí, ele é irmão da Ginny Weasley, né? A Gina, que vai vir se casar com o Harry. Todo mundo sabe que tem spoiler, né? Então, mas já reavisando de novo. E aí, ela claramente é a Vênus da vida do Harry, né? Tem outras Vênus que aparecem ao longo da história, né? Por exemplo, a Fleur Delacour, que todo mundo se apaixona pela beleza dela, ela tem uma beleza mágica, inclusive, né? Não é puramente da fisionomia dela, mas... Mas eu te perguntar uma coisa, a Fleur, ela tem um componente que é que tu falou, é esse encantamento, né? Depois a gente descobre que, na verdade, ela realmente tem um ser mágico na família, porque tem aquele da região da terra dela, né? Que são... Não é da terra dela, eu acho que são, na verdade, da terra da onde vem ou é, não sei muito bem, eu acho que é as Vila, o Vela, que são seres que seriam quase como arpias bonitas. Elas, assim, normais, elas estão no seu estado de tudo bem, elas estão, né, belas, mas se elas se enraivessem, elas se tornam figuras, né, quase como arpias e assim por diante. Mas parece que uma avó dela era isso. São seres poderiam então ter descendência com seres humanos. Sim. E que ela tem isso no sangue, assim. Isso encaixa perfeitamente, porque Vênus tem o lado também tentador e realmente esse lado feminino agressivo que existe, né? De sei lá, vingança, né? Exato. Todo um estereótipo, de alguma forma, feminino também, que é o lado negativo, né? Todo símbolo tem o lado positivo e o lado negativo. Por exemplo, nós podemos falar do Gilderoy Lockhart, que é um cara que, pra mim, ele representa o sol da história, mas no sentido negativo de vaidade, de querer ser o centro das atenções, né? Ele é loiro e tal. Um brilho esvaído de calor, uma coisa assim. Isso. Como é que é? Até o ator que faz ele é um ator conhecidíssimo, né? Que faz o Henrique V. É o Robert... não, é o Branagh. Isso, é Kenneth Branagh. Que é um ator conhecidíssimo. Incrível, ótimo. Do Reino Unido, né, e tal. Então, Henrique V, exatamente, né? Um filme maravilhoso, dando referências culturais aqui. Aliás, se vocês forem perseguir a filmografia do elenco adulto de Harry Potter, vocês vão ver muita coisa boa. Muita coisa boa. Sim. Né? Pensando que tu tem Alan Rickman, que você tem o próprio Branagh, você tem Ralph Fiennes, você tem Emma Thompson, você tem Meg Smith, você tem um monte de gente. O cara do Monty Python lá que faz o fantasma também. Exato, que faz o Nico quase sem cabeça. Isso, exatamente. Esqueci o nome dele agora, sou fã dele, mas esqueci o nome dele. Enfim, né? Então, tem o aspecto positivo e o negativo, né? Como tava falando. Pelo lado por exemplo, a mãe do Harry claramente é uma figura lunar, né? Porque a lua já simboliza a mãe por natureza. Mas ela também, o nome dela é Lily, né? Em português eles traduziram para Lilian. Sim. Mas Lily quer dizer lírio, né? Lírio. Que é uma flor que está relacionada com a lua na mitologia, que é a Ártemis, né? Ou Diana. Na romana é Diana, né? Se eu não estou enganado. Sim, Diana. Ártemis no grego. Isso. E aí está relacionado com ela, então é a lua, né? Bacana para quem quiser procurar isso, tem um grande poema de Catulo, né? A Diana. Esse poema de Catulo vai apresentar quase todos os simbolismos que a Artemis tem. Falando da lua, ainda tem a Luna Lovegood, que está no nome, e que ela é totalmente lunar, no sentido que ela é
todo mundo vê ela como uma lunática, né? Lunática. Ou seja, uma pessoa que está sempre no mundo da lua, que está sempre abstraindo, está falando de coisas que ninguém sabe, né? Do que é exatamente. Quem mais eu tinha colocado na lista como lunar? Interessante também uma coisa, já que tu colocaste a Luna, que ela é da Corvinal, né? Ela é da Corvinal. Então acho que ela revela também uma coisa interessante, porque a Corvinal ela é das pessoas inteligentes, né? E alguém como ela é uma idiota, né? Mas depois tu percebe que, na verdade, ela não é uma idiota. Ao longo da história tu vai percebendo que ela tem, apesar desse mundo meio paralelo dela, né, grandes lives de sabedoria e o coração muito no lugar, né? Sim. Tem uma cena comovente que tem dela, que eles chegam na casa dela no 7º livro, e ela pintou o rosto de todos eles, né? E tem muitas linhas de ouro ligando todos eles. Eles vão olhar de perto, não são linhas de ouro, é a palavra amigo, escrito bem fininho, milhares de vezes ali ligando todos eles. Então assim, aí tu pode pensar também como todos os personagens lunares têm alguma coisa a ver com o símbolo, vamos dizer assim, da mãe, né, que é o principal, por exemplo. Então elas têm alguma coisa a ver com a Lily, né, com a Lilian, por exemplo. Então tem um momento do livro que a Luna é a única amiga dela, é como se fosse uma mãe ali do Harry, né? Exato. Que o Harry, acho que até no 5º livro que ele tá lá, que ele consegue ver os bichos lá, os três que ele briga com todo mundo. Briga com todo mundo e ela como que, né, é a única amiga dele naquele momento, recebe ele e dá alguns conselhos bons para ele, inclusive. Né? Até porque, por ser uma pessoa que parece que está num mundo, né, tá dando essa viagem da maionese dela também é alguma coisa, é uma indiferença com os problemas mundanos, vamos dizer assim, né? Sim. Ela é alguém que não está envolvida naquele vucu-vucu todo, né? Então, de alguma forma, mais próxima do Harry no momento que todos se afastam, né? Sim. O Lupin, né? Não sei como é que se diz exatamente. Lupin, acho que em português sempre fala Lupin. Também é uma figura lunar, mas mais se aproxima por causa da lua, que ele se transforma né? Ele é ligado à lua porque ele se transforma em lobisomem, né? Devido à lua, então. E em algum momento também ele, não vou dizer que ele é uma figura materna, mas ele também é uma figura pelo menos paterna. Paterna, com certeza. Né? De ensinar. Ele que ensina o patrono, e o patrono tá ligado com o pai dele. Exato. Né? É a experiência mais próxima de ver o pai que o Harry teve, assim, vamos dizer, porque ele consegue... claro, ele teve os outros, o espírito de Gezete, parará. Mas naquele momento ali, até aquele momento, porque ele vê o animal que o pai se transformava, né? É interessante. É uma forma de conhecer o pai dele. E ele não sabia até então ele não sabia desse detalhe da transformação do pai. Sabia. Né? Ou sabia. Não, sabia. Nesse momento ele sabia. Que eu acho que é depois que eles contam toda a história pra ele que ele acaba produzindo esse patrono. Patrono corpóreo que eles chamam, né? Isso. Eu não me lembro bem. Mas enfim, então outro arquétipo que é o de Marte, né? O arquétipo da guerra, da morte, de matar alguém também, não é? Aí nós vemos principalmente tem pelo lado negativo os personagens que são cruéis, né? São simplesmente cruéis ou em algum momento ou durante toda a história, como por exemplo o Draco, né? Ele de alguma forma ele é um dos primeiros antagonistas do Harry, né? Sim, com certeza. Então é o Sol e a gente pode colocar o Draco como Marte, que também são dois planetas quentes, mas o Harry é mais centrado, ele é mais, né? Mais justo e o Draco ele é cruel, né? Como se fosse Marte da história. E o pai dele, o Lucius, também me parece uma figura simplesmente cruel, né? Que tortura e né? Trata mal o elfo dele, enfim. A Bellatrix também, né? Como uma figura cruel que gosta de torturar. E pelo lado positivo, eu coloco o Sirius um pouco, né? Não tenho certeza sobre ele, mas ele me parece um pouco como o arquétipo do guerreiro que ensina o Harry a lutar de alguma forma. Sim. É um pouco vago, mas talvez se encaixe. O Moody, né? Porque ele é o Aurora, né, o melhor Aurora, um cara forte que combate. E aí ele... Morre em combate. Né? Morre em combate. Ele é meio louco, mas ele é valente, né?
ao mesmo tempo. Ele peca pelo excesso da virtude, né? Exato. Mas pelo lado virtuoso. Acaba se tornando um temerário, né? Às temerário. vezes. Não. Exatamente. Não pela covardia nem pela crueldade, né? Exato. Bom, e aí o arquétipo de Júpiter, né? O planeta Júpiter, claramente, ele é praticamente dominado pelo Dumbledore. Dumbledore, né? o grande benéfico. O grande benéfico da história, ele é o sábio, né? Ele não é o cara que luta, por exemplo, se fosse um exército, se a gente fosse colocar como exército, o Sol seria o capitão que está lá na frente, ou o rei, mas ele é o sábio que está por trás, Sim. Ele é o general, o sábio que está por trás, articulando toda a história, né? Então ele claramente está dentro desse arquétipo. E a personalidade dele também bate, né? Então tudo bate ali, tu vê que, por exemplo, ele é bonachão, ele é compreensivo, compassivo com todo mundo. E tem um lado dele que é agressivo, digamos assim, que não é passivo, né? Ele não é puramente passivo, que é o lado de Júpiter que joga os trovões, né? Na hora que ele tem que se irar, ele se ira e não tem problema com isso. A ira dele aparece quando só a ira dele pode resolver, né? Exato. Tem pra quem procura uma imagem disso, se você já leu a história, espero que sim, senão você está tomando spoiler do primeiro ao quinto, mas quem já leu o livro pode voltar ao capítulo, lá no quarto livro, né, que é o Cálice de Fogo, que é onde a gente tem o momento em que o Dumbledore, ele pega que acontece todo o drama da história, né, o Harry volta do cemitério, Voldemort já conseguiu um corpo de novo, e o Bartol Crouch Jr., né, ele lá ainda com as características de Moody, arrasta o Harry de volta pro castelo. E aquilo ali vai acontecer alguma pataquada. A ideia dele é levar ele de volta, né, para o Voldemort. E nessa história aparece o Dumbledore. O Dumbledore percebe isso. A gente não sabe, a gente vai saber disso depois. Mas na hora ele tá vendo, vai dar brete, né? E bem nessa hora o Dumbledore aparece, escancara a porta ali, aparece. E a descrição que o Harry faz dessa aparição do Dumbledore é uma aparição terrificante, né? Né? Ele altivo, né? Com a cara furiosa, pálida, né? Então um negócio assim, porque ninguém mais vai poder resolver a questão naquele momento, então entra no papel esse sujeito extraordinário. Outras vezes também que eu nunca me esqueço, que é quando a Dolores Umbridge, ela tá lá perdendo o controle com uma aluna, quer que a aluna essa fale aquilo que ela quer que ela fale. A aluna não fala, começa a sacudir a garota, né? E aí o Dumbledore vai pro lado dela na mesma hora. Né? E ela diz assim, Dolores, eu não posso permitir que tu brutalize os meus alunos, né? Então, assim, essa figura de quase sempre ser o bonachão, o cara que, né? Exatamente. Mas que quando ele tem que entrar, o poder dele é inquestionável. Quando ele vai ser preso também no quinto livro, né? Que ele vai dizer assim, acho que houve um mal entendido, né? Quer dizer, vocês acham que eu vou ir, né, sem lutar. Né? E eu não tô com a mínima vontade de estar, sabe? Ele fala assim, não tô com a mínima vontade de ir Azkaban. E naquilo ali ele vai, faz um floreio de varinha, detona todo mundo e some. Né? Então quer dizer, é aquele sujeito soberano, ninguém faz nada com ele que ele não queira. Né? Ele de alguma forma, ele é como se fosse Júpiter, o rei dos deuses, né? De alguma forma, claro, o Harry é o centro da história como Sol, mas ele que conduz toda a história, né? Ele é o centro moral, de alguma forma. Ele é o centro moral. O centro moral e o centro de poder também, né? Exato. Todo mundo sabe que ele é o mais forte e tal. E que é o único que pode enfrentar o Voldemort. E toda a história praticamente o plano dele, né? Se desenvolvendo. Toda a história do Harry Potter é o plano que ele tem para derrotar o Voldemort. Né? Não vai ser ele que vai derrotar, mas é o plano dele que dá certo no fim. Né? Exato. E aí, por fim, né, o último arquétipo que nós temos, que é o de Saturno, e aí a gente entra, né, claro, Saturno, ele é o grande maléfico. Ele era chamado assim, não que ele tenha só uma conotação negativa, né, mas é que mesmo na parte positiva dele, ele implica coisas penosas, como por exemplo, né, a ordem, a disciplina, o rigor, né, são coisas positivas, mas que ainda assim ninguém gosta muito, né? Não é uma coisa que tu faz com prazer, seguir uma disciplina, uma rotina diária, uma coisa assim, não é? Que ele tem a ver.
Mas enfim, daí aí entra claramente o Voldemort, né? Que é o grande Saturno. Saturno e Satã também tem uma certa etimologia em comum aí, não é? Sim. Mas daí pelo lado negativo do símbolo, né? Claro, né? Não, nem todos são negativos. O Snape, que pra mim é o... assim, se for pensar num personagem saturnino, tu pode pensar imediatamente nele, que a gente falou, o Alan Rickman, pra mim, fez um trabalho excelente, né? De trazer à vida esse personagem aí. Trazer à vida não, né? De alguma forma. Seria McGonagall um personagem saturnino? Não, eu acho que eu considero ela mais mercurial. Pode existir, né? Entrelaçamentos de simbolismo. Ela tem um elemento saturnino. Tem. Porque ela é a ordem. Sim, ela é... Não é Minerva o nome dela? Minerva McGonagall. Minerva é uma deusa, exato. Minerva McGonagall, o nome dela de batismo é Minerva McGonagall. Relacionada à deusa Minerva, né? Para quem não relacionou, é Atenas grega. É Atena grega, né? Deusa da sabedoria. Quando tá defendendo ali, ela que tá liderando. Ela é rígida. Aquela batalha final ali, ela é rígida. Tá na frente do... Sim, o Harry fica lá só, se for cabriteando na volta lá, e ele pode sei, talvez. Aí ela que tá ali combatendo, né? Não, sim. E ela é a primeira pessoa que vai se insurgir na Batalha de Hogwarts lá. A primeira que vai... Não, acabou essa palhaçada, né? Sim, ali ela assume ela assume o simbolismo de Atena, de Atena mesmo. Atena é deusa grega da sabedoria e da guerra ao mesmo tempo. Eu sempre vi a Atena como aquela que é diferente, porque eles deusa da guerra, e Marte. Vocês estão falando dos planetas, né? Não tem nada a ver com... Não, tem em algum momento tem que se encaixar de alguma forma. Mas então, aí ela compartilha de simbolismos de Marte, como guerra, de sabedoria, como Mercúrio, e até Júpiter, né? Então, tem essa dificuldade aí de tem um pouco em cada simbolismo e tal. Não quer dizer que seja, cada um vai ter que estar numa categoria estanque ali, não pode ter nada do outro, né? Evidente que não. Isso aí num esforço de elencar elementos dos planetas nos personagens, né? Isso, exato. Porque, mas tem mais a ver com a Atena. Sim. O primeiro simbolismo dela é Atena. Né? Não tem, a mulher tem o nome da deusa. Sim, Minerva. Né? Não tem que dar pra onde fugir, né? Mas tentando encaixar, porque não tem um planeta que se identifica com a deusa Atena. Não, então, exatamente não tem. Exato. Tu perguntou, ela tem um quê também saturnino desse do rigor, mas eu acho que como o planeta, se a gente for falar na qualidade dos planetas, né, tanto Mercúrio como Saturno são frios e secos, né? Então, tu pode notar que ela é seca, né? Ela é seca, então ela tem uma rigidez, ela é rigorosa, ela não é como Dumbledore, que é úmido, né? Sim. Júpiter é quente e úmido, então ele recebe, mas também ele se expande, né? E ele por exemplo, a Fênix, né? É a ave dele, né? Que é uma ave que está ligada ao Sol, né? Sim. Ao Sol, ao Júpiter, a coisa quente, ao calor, na verdade. Tudo isso aí. Enfim, e aí o Snape, né? Se for quer pensar, né? Com todo o aparato, inclusive exterior dele, que ele se veste todo de preto, o jeito de falar dele é todo embolado e lento, né? Ele é o estereótipo soturno mesmo, por si, né? Até mais que o Voldemort, né? Porque o Voldemort tem uns aspectos também cruéis fechamos aí com Saturno, né? Voldemort e Snape são os principais. O Grindelwald, que é mencionado, né? E depois vai aparecer nos filmes também, né? Ele é saturnino, porque também é o vilão. Geralmente os vilões são saturninos, né? Se for ver como eles são caracterizados. Porém, eu vejo algo de solar no Grindelwald também, né? Sim. Dá a impressão que ele tem pelo menos da maneira que ele está sendo apresentado agora. Ele é carismático. Ele é carismático. Ele é, como é que chama assim? Magnético, assim. De uma maneira parece que diferente do Voldemort. Sim, que é totalmente repelente. Né? Exato, Sim.
Aí já entra também essas misturas aí de E também um limite de perversão, parece, né? Aham. Porque parece que parece que o Voldemort é mais depravado, ele é uma figura menos nobre Sim. do que a figura do Grindelwald. Grindelwald ainda parece que ele tinha uma ambição específica, que parece uma ambição mais conforme a natureza, que é de submeter bruxos e seres humanos e não bruxos a uma espécie de uma ditadura, de um absolutismo, de um totalitarismo dele. Agora o Voldemort não, o Voldemort ele quer contrariar a natureza própria das coisas, ele não quer morrer. Né? Quer dizer, é aquela coisa assim, né? Qual é o tipo de vilão que eu prefiro, né? Com o que eu gostaria de estar numa sala, né? Existem, um Grindelwald está mais por é questão de ter um ser humano que é mau, que é perverso, mas que a princípio, né, por natureza própria não te faria nada, né? Assim, um objetivo. E o Voldemort que é um pervertido, quer dizer, ainda não apareceu essa figura do Grindelwald, né? O Grindelwald parece que é um sujeito sem escrúpulo, que faz o que precisa fazer para chegar ao poder. O Voldemort parece que é um sádico. Não, mas o Voldemort ele é satânico mesmo. Ele totalmente contra a natureza. Assim, né? O Grindelwald que é o poder, é o típico vilão quero dominar o mundo, não sei o que, quero submeter todos, eu sou superior a todos e tal. Eu sei a solução. Eu sei a solução e tal. É o típico ditador ali, etc. Né? Mas o Voldemort é contra a natureza, né? Ele é demoníaco mesmo. Parece realmente aquela ideia que nós temos de um bruxo, né, no mundo real. Sim, sim. Um necromante, um bruxo, um feiticeiro, isso, alguém que lida com forças ocultas. É aí que entra um problema da saga do Harry Potter, é que ele não tem uma religião, né? Então tu não consegue enxergar o Voldemort fazendo um pacto com as forças tenebrosas, mas não existe outra... Não existe outra solução para o problema dele, né? Ele é um cara que fez um pacto satânico. Exatamente, em outras palavras, é aquilo que ele fez, um pacto, né? Quer dizer, é dirigido a alguém, porque parece assim que parece que a Rowling pegou um recorte daquele mundo e nesse recorte ela decidiu tirar todos os elementos religiosos, né? Agora... eles existem como símbolos só. Né? Mas ele tem religião, a McGonagall já falou que foi criada presbiteriana, né? Sim. Então... Por que ela não botou? Acho que aí, em vários pontos, ela não cedeu ao politicamente correto na história, mas esse é um dos quais... Não sei se ela cedeu ao politicamente correto ou, sinceramente, ela tinha todas as dúvidas dela sobre o tema da religião. Sim. Então, não sabendo lidar com isso, não vou colocar na minha história. Né? Provavelmente é algo parecido com isso, né? Ela deve ser vagamente espiritualista, né? Ela dizia um tempo atrás, não sei como é que tá isso hoje em dia, né, que nós não trocamos mais e-mail, não, tô brincando. Mas ela disse um tempo atrás numa entrevista que ela frequentava a igreja da Escócia, né? Com que habitualidade? Para quem não sabe o que é a igreja da Escócia, é que nem a igreja anglicana, só que na Escócia. Na Escócia. É a igreja estabelecida. O Estado britânico tem uma igreja estabelecida na Escócia e tem uma igreja estabelecida na Inglaterra. Eu não sei se provavelmente dá para dizer que na Escócia é o Estado que estabelece a igreja, porque a rainha não é cabeça da igreja da Escócia. Tá? Ela é cabeça da igreja da Inglaterra, mas a igreja da Escócia não. É o presbiterianismo escocês. Não tem bispo, não tem nada disso. São simplesmente presbíteros mais próximos daquele modelo calvinista, né? Mas, enfim, acho que vamos ficando por aqui, né? Já está bastante avançado aí o episódio. Tem alguma coisa aí para complementar? Eu acredito que a gente tem... Aliás, poderia pegar e fazer isso com vários personagens, né? Claro. Existem vários subpersonagens ali que vão se encaixar, mas eles têm papéis menores, funcionais, digamos, na história. Eu acho que o grande papel dessa nossa conversa é lançar para quem nos vê, né, mais do que... Porque qual é a grande ideia, né? A pessoa talvez teve contato com Harry Potter, ainda não teve a oportunidade de ler uma obra ainda de maior relevo,
Mas se Harry Potter a gente conseguiu pegar esses elementos, né, você já fica com os olhos mais atentos a próxima vez que encarar uma obra, principalmente uma obra de mais relevo, de um grande autor como um Dostoiévski, um Tolstói, né, de alguém como um Jorge Bernanos, ou então um Victor Hugo, ou sei lá, um Dickens, o Shakespeare nem se fala, Claro. né? Em Shakespeare vale a pena você procurar esse simbolismo, porque Shakespeare está formado dentro desse período, né? E Shakespeare vai direto fazer essas associações, os personagens deles têm de maneira muito clara essas associações simbólicas, elementais e assim Eles por conversam diante. sobre isso, inclusive. Exato. Nas histórias, não é nem algo que tá só ali É, escondido debaixo do personagem. Não, eles conversam sobre essas coisas, sobre temperamento, inclusive sobre astrologia e esse tipo de coisa, assim. Tem conversa sobre isso nas obras de Shakespeare. Exato. Então não vai fazer nenhum mal se uma hora você quiser, por exemplo, pegar algum livro sobre cosmologia antiga, sobre simbolismo antigo, bestiários medievais que tratam do simbolismo dos animais e assim por diante. Certo? Então tem um monte de coisas aí que podem enriquecer não só a leitura de Harry Potter, mas todas as outras leituras que você fizer. Exato. Por mim é isso aí, ficamos por aqui. Ficamos por aí. Então até a próxima no nosso Jornadas Literárias. Até.